So box, box, box. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 87 do Box Box Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. Entre Max e Alonso, eu sou o Max, tá? Já vou deixar no começo da temporada estabelecido isso aqui. E pra gente ter uma vida com verdades nesse podcast. Felipe Junqueira. Ter que falar bem do Alonso vai ser muito triste. Eita! E Francisco Zotto. Olá, amigos! Novo ano, nova direção, mesmos problemas. É isso. A Fórmula 1 tá finalmente de volta. Algumas coisas não mudaram, mas outras... como elas melhoraram. O meio do grid tá mais disputado e a Aston Martin com seu Magic Alonso parece que chegou pra ficar. Não, que ninguém quer falar Magic Alonso, não. Não acredito ainda que... Pra mim esse pódio foi muito complicado. Foi um pódio difícil de engolir. Mas é isso aí. Acho que vai ser esse o nosso futuro, presente e futuro, em 2023. Não, a cena do ano vai ser isso, não tem jeito. Porque assim, a Aston Martin tem um carro bom, o Alonso continua pilotando bem, vai ser isso aí. É isso. Então vamos embora pra pauta. Antes de começar, vamos falar dos nossos planos de apoio. São 4 planos que vão de R$5 a R$50 no Apoia-se e no PicPay, e cada um dá benefícios diferentes. Vai lá dar uma olhada, escolhe o que melhor te atende e ajuda a gente a manter esse podcast na pista. Bom, gente, esse pódio doloroso. Doloroso pra nós, né? Tem gente que tá feliz aí, né? Tem muita gente feliz, é claro que tem muita gente feliz. Um abraço pro nosso querido amigo Robson. Eu pensei tanto nele. Que é a única pessoa feliz na podosfera brasileira. Então, pódio: Max Verstappen, Sérgio Pérez e Fernando Alonso. O pior disso tudo é que agora o Alonso tem 99 pódios. Então agora o assunto vai ser o 100º pódio do Alonso, entendeu? O jeito não vai demorar muito, né? Daqui a pouco vai. Tá aí já, na mão. Mas eu quero já começar, aproveitar aqui que a gente já tá vencendo a primeira corrida do ano. Eu quero invocar aqui a maldição de Rosberg. Eu juro, a única coisa que eu pensei foi, meu Deus do céu, que essa maldição se mantenha, apesar de o Max já estar quase que conhecido como quebrador de maldições. Pois é, só pra explicar pra quem não sabe, a última pessoa que venceu a primeira corrida e foi campeão, primeira corrida do ano e campeão naquele ano, foi o Rosberg em 2016. De lá pra cá, todo mundo que ganhou a primeira corrida não venceu o campeonato. Quem sabe esse ano aí o Max ganhando essa primeira corrida dá zica, né? Porque ano passado também teve uma dobradinha da Ferrari, né? E não deu certo. Talvez essa dobradinha aqui da Red Bull também não dê certo. Eu só pensei nisso. Torcer. Tudo que eu pensei foi, meu Deus do céu, que esse ano seja pra Ferrari o que foi a Red Bull ano passado. E não só não ganham, como desde 2017, quem ganha a primeira corrida chega em segundo no campeonato. Não é nem que só não ganha, sempre foi o vice-campeão. Olha, tá muito bom, muito bonito essa torcida de vocês assim, mas se essa torcida é pra converter no final pro Alonso ser campeão Abu Dhabi, eu quero que o Max ganhe mesmo, não, verdade. O Leclerc ganhar, pô. Não, sim, lógico. A única opção é o Sérgio Pérez, cara. Uma tristeza. Não. Difícil. Mas fiquei pensando quão cedo pode o Verstappen ser campeão. Então, se depender do Pérez ser o Championship Contender, né, pra brigar com ele... Pera aí, você já puxou a matemática no primeiro episódio. Tipo, aquela que a gente puxou quando a Ferrari fez aquela cagada em Imola, você já puxou nesse primeiro episódio. Exatamente. Sim. Porque pra você ver a situação que nós estamos, né? No passado, pelo menos, a gente podia começar a fazer cálculo em Imola. Agora, primeiro a gente já viu que já foi pro vinagre, né? Então, eu calculei aqui, e vou já lançar a previsão, que eu acho que o Max pode ser campeão já no Qatar. Nossa, vai demorar, hein? Demora pra chegar no Qatar, porque o campeonato é gigantesco, mas seria, 5 corridas antes do final, ele já poderia ser campeão. Eu sei, mas a gente já sabe que isso acontecia 10 corridas antes, né? Podia acabar antes das férias da Fórmula 1, tá ligado? Já vai pra Bélgica campeão. Eu acho que Spa já vai estar decidido. Pode não estar matematicamente decidido, mas vai estar decidido. Olha só, ano passado o Verstappen
ganhou 15 corridas e o Pérez 2. Assim, Tem nem tem comparação, alguma gente. dúvida do que vai acontecer? Dúvida da aposta é quantas corridas ele vai ganhar. O Pérez não é Championship Contender, gente. Mouse aí. Desculpa, torcedores do Pérez. O Pérez é segundo piloto, ué. Ele tá lá pra isso. Ele não tem nem a ilusão do Bottas, sabe? Porque o Bottas na Mercedes tinha a ilusão. O trabalho dele é ajudar o Max a ser campeão, ué. Mesmo que ele tentasse brigar, ele ficou 12 segundos atrás do Max. Com ele fazendo voltas, assim, o ritmo do Pérez foi muito bom com o segundo pneu macio, no caso, né? O primeiro não, o primeiro não foi bom não. O primeiro ele e o Leclerc estavam virando iguais. Mas no segundo pneu macio, ele tava com um ritmo muito bom. E o Max Verstappen estava simplesmente gerenciando pneu. Muito bizarro. Sabe o que me lembrou a corrida do Verstappen? O auge do Hamilton contra o Bottas, que parecia que ele estava assistindo o filme no volante dele, assim. É como se nada estivesse acontecendo. O Verstappen teve um momento tenso na corrida, a largada. A partir do momento que o carro dele começou a andar e andou bem, acabou a corrida. Não, no segundo DRS acabou a corrida do Max. Na segunda zona de DRS, tá ligado? Não, ali é o seguinte, a largada, na segunda volta, já tinha botado 2 segundos no Leclerc. Por isso que eu falei, a corrida do Max acabou ali. Chegou naquela retinha ali pra subir naquele curvão lá da frente, ali, o Max já tinha vencido a corrida, cara. Ó, eu cheguei a notar, porque foi, acho que a maior diferença que eu tinha notado, mas era, na volta 21, o Verstappen tava botando 10 segundos no Leclerc. Ou seja, não tem competição. A única coisa que pode impedir Max Verstappen é o próprio Max Verstappen. Só se a Red Bull der uma de Ferrari e começar a estourar motor. Só. Na terceira volta, o Verstappen já tinha 3 segundos pro Leclerc. Mas a gente já vai falar de estourar motor já assim? Já estão lá? Não, já estourou querem o me ver motor. triste. Não estourou. Não estourou. Só desligou. Não é muito uma boa hora, né, pra fazer isso. Então, Red Bull, campeão mundial de 2023, a gente já define isso, né? Faça sua festa, torcedora do Energético. Não, olha só, tem uma coisa também que a gente não pode esquecer. 23 corridas. Muita coisa pode acontecer. Inclusive nada. Inclusive, continuar tudo do mesmo jeito, com certeza. Mas assim, Exato. existe sempre a possibilidade. 23 corridas, muita coisa pode acontecer. Pode ser o Schumacher em 99, pode ser a Brown em 2009, que se tivesse 2 corridas a mais, o Vettel tinha ganhado. Várias coisas podem acontecer. Eu aposto em alguma delas acontecer? Não. Você é ferrarista agora, Felipe? Não, eu não sou ferrarista, eu sou realista. Eu tenho muita sensação de que vai acontecer tipo Mercedes Hamilton em 2020, sabe? O Verstappen vai dormir dirigindo, aí o GP vai falar checkered flag, Max, P1, congratulations. Acabou? Tá. Eu assisti um board com o Verstappen hoje. Você foi de carona com o Max, então? Sim, eu sempre assisto. Ele é um dos que eu sempre assisto. A chegada, assim, é como se tivesse terminado o FP1, entendeu? Ganhamos, hein? Bacana, né? Bom começo de temporada, então tá bom. Abraço, hein? Saudações aos seus. Foi basicamente essa a mensagem dele. Cara, a comemoração do Max, e não é de hoje, a comemoração do Max na Fórmula 1 parece a comemoração padrão do jogo que era da Codemaster, agora da EA, tá ligado? Videogame total. Ele só sai do cockpit, sobe em cima do carro, faz aqueles 2 bracinhos assim, tá ligado? Yay! E faltou aquela voz genérica. E Max Verstappen conquistou uma vitória sem muito esforço no Bahrein. Compensação, aquele meme do terceiro lugar comemorando, sabe? Aquele quadradinho? Sim. Não, aquilo ali foi puro Alonso. Alonso total. Mas é verdade, porque o Pérez vai comemorar o quê? Ó, antes de a gente entrar no Alonso, só tem uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, que só tem uma salvação nessa temporada, que é a gente rezar pra Nossa Senhora do Túnel de Vento. É a única coisa que salva essa temporada. Pra melar o ano que vem da Red Bull, né? Que eles estão talvez nesse, mas tipo... restrito, né? Por isso falou que é Nossa Senhora, não é uma coisa fácil. Olha, esse pódio pra mim foi muito difícil, porque eu realmente não tenho amor por nenhum desses 3 pilotos, entendeu? Eu não gosto de nenhum deles, pra falar a verdade. Mas tenho que dizer que esse retorno do Alonso foi emocionante. Foi uma coisa legal, assim, de ouvir no rádio, a forma como ele tava falando com o engenheiro, a forma como ele tava comemorando, como ele tava feliz com o carro. Elogiou o Lance Stroll ter aguentado a corrida toda e tido um bom resultado, que foi bacana da parte dele também. Sim, falou muito bem do carro, falou, é lovely to drive, é maravilhoso dirigir. Tava confortável, né? O cara que tava... Ele sentou ali, ele tava dominando o carro, ele conseguiu controlar de uma forma absurda a corrida dele. Tem um momento
que, assim, você pode não gostar do Alonso, você pode falar o que você quiser do Alonso. A ultrapassagem dele no Hamilton foi surreal, foi porque foda. ele começou a ultrapassagem lá na T4. Ele veio empurrando o Hamilton para onde ele queria, saiu da 8 lado a lado, e aí ainda deu mais um golpe nele para trocar de lado para pegar 10 por dentro, sem travar a roda na freada, assim. Cara, você pode falar o que você quiser do Alonso, mas aquilo foi, assim, Fórmula 1 no melhor que existe da Fórmula 1. Ah, com É certeza. massa, né? Porque o Hamilton, ele chegou a dar um troquinho ali, ele deu um movimento que meio inesperado, tanto que o próprio Alonso leva um susto ali na... Foi na 4, eu acho que foi isso. Não sei, mas o posicionamento do carro do Alonso pra ele pegar o momento certo pra fazer a ultrapassagem, aquilo ali foi genial, cara. Foi lindo de ver. Aquela história, você não aprende não desaprende a pilotar, né, cara? Você, aos poucos, vai, tipo, sei lá, perdendo reflexo, envelhecendo, nato do ser humano, essa parte, tá ligado? Mas, assim, a gente sempre soube que, tipo, os pilotos que a gente conheceu, por exemplo, assim, e tipo assim, eu já falo exemplo e citando aqui uma questão. Eu só perdoo porque é ele, por ter abandonado o carro pro Alonso. Por exemplo, o Vettel. O Vettel, quando tinha um carro em condição, nesses anos de, porque a Aston Martin tinha uma corrida que ela tava mais na frente, você viu os skills do Vettel aparecendo de novo. Agora, o Alonso, ele tá tendo a chance de mostrar que ele sabe que ele não desaprendeu. Esse carro da Aston tá muito, muito, muito bem desenvolvido. Eu vi uma reportagem do Helmut Marko falando exatamente sobre a Aston, porque a Aston acabou pegando vários engenheiros da Red Bull. Tipo, então, eles pegaram vários dos nossos engenheiros que têm conhecimentos que, né, por mais que eles não levem o desenho, por mais que eles não levem o CAD do negócio, A ideia tá na cabeça. A ideia tá lá, né? Então, eles conseguem replicar alguma coisa. Ele não tá errado, né? O Helmut Marko não quis falar, mas eu falo, pode deixar. Eu acho que sim, eles copiam muito da Red Bull no carro. E não só da Red Bull. Eu vi uma análise, não sei se foi da Sky Sport, não lembro agora, mas eles começaram a apontar alguns pontos do carro, onde você vê nitidamente alguns desenhos de outros carros, como da própria Ferrari, da Mercedes e até da Alpine. Então o carro da Aston Martin desse ano, ele é meio que um Frankenstein do que deu certo nos outros carros. Por isso eles tiveram esse salto de qualidade de um ano pro Mas outro. assim, é isso, né? Nada se cria, tudo se copia. Sim, é a forma de se fazer um carro de Fórmula 1. Você olha pro lado e fala assim, pô, aquilo ali funcionou. Exato, não tá errado. Eu espero que a Ferrari aprenda e faça uma cópia da Red Bull pro ano que vem. A Fórmula 1, na verdade, é uma competição pra ver qual engenheiro burla melhor regulamento, né? Claro. Sim. Tá? Sempre foi, aliás, né? A gente fica de bobo só vendo esse negócio aí. Daí quando vê um cara que vai há 3 anos seguindo, não, então não pode mais burlar aqui, tem que burlar de outra forma. É sempre assim. Exato. Mas outro destaque, eu acho, tem que ser dado pro Stroll, por ele ter conseguido esse P6 com os 2 pulsos, né, em recuperação, e o dedão do pé também em recuperação. Ainda acho que foi uma temeridade ele ter corrido. Acho que ele corre o risco de aumentar uma lesão, de criar lesões piores. Está sendo muito questionado nessa movimentação toda e tal, em relação a falar disso do Stroll por ser um piloto reserva brasileiro, né? Que muita gente só está fazendo isso, só está questionando, só está criticando, porque o piloto reserva que entraria seria o Drogovic. Mas eu, pelo menos, tenho a minha consciência tranquila de que eu já estava falando que o Stroll não devia correr antes de saber que o Drogovic seria a opção, porque eu nem sabia que o Van Dorn ia correr na FE. Mas, Aninha, o rolê do Stroll ali é uma coisa muito mais séria do que simplesmente tirar o sonho do brasileiro de ver um piloto correr de novo num carro bom pra caramba. É que, cara, imagina, o pessoal do Grande Prêmio tava comentando, imagina você ter um acidente tipo o do Grosjean. Sim, é muito perigoso. O jeito que ele saiu do carro quando ele fez lá o primeiro treino, na sexta-feira, carregado da galera e tal, assim. Ele tentou sair sozinho, porque tem uma galera falando, não, porque eles estavam evitando que ele botasse força. Não. Quando você vê o vídeo inteiro do Canal Plus, você vê que ele tentou sair do carro e ele não conseguiu. Ele foi um gigante, ele foi um puta herói, assim. Ele foi um guerreirinho. Ele foi um guerreirinho de terminar essa corrida, fazer o P6, sabe? Acho que ele fez uma puta de uma corrida, segurou o George ali, ultrapassou, fez uma corrida ótima.
ótima, sabe? Podia ter ido melhor, com certeza podia ter ido melhor se ele tivesse em plenas condições, em 100%. Mas continua sendo uma temeridade, cara. Continua sendo um problema sério eles terem deixado ele correr dessa forma. É mais pela falta de necessidade, né? É a primeira corrida do campeonato. Você tinha 2 pilotos reservas ali que poderiam assumir, que não fariam tão diferente, eu acredito, dele. Poderiam ficar um pouco atrás, por Stroll ter um pouco mais de experiência com Aston Martin e tal. Talvez poderia, mas o que seria ele? P8, né? P7, talvez? Acho que não é um grande problema colocar o Drogovic estreando ali. Depois da corrida, ele deu uma entrevista prevendo que ele voltasse pro carro só na Austrália ou talvez no Baku. E aí ele teve um intensivo de cuidado ali para conseguir correr na primeira corrida. De novo, desnecessário. E outro ponto que ele fala é que naquele toque que ele dá com o Alonso, que ele quase estraga toda a magia da Aston Martin na primeira volta, ele falou que soltou algumas lágrimas, porque ele teve que dar um movimento muito ríspido com o punho e chegou a doer demais. Ele falou que chegou até a dar uma choradinha ali naquele momento. Então, é bem isso que a gente falou. Totalmente desnecessário. Parabéns ao Stroll pelo trabalho, porque na situação que ele tá sofrendo ali com essa dor, ele conseguiu um P6 segurando, né, o Russell. Achei um trabalho incrível. Não é muito comum a gente ver esse tipo de performance do Stroll. No Mas geral, a questão é o seguinte, quem também é fã de MotoGP, por exemplo, a gente vê isso sempre. O cara não tem condição física, mesmo assim, ele vai pra pista e os médicos deixam. E aí acontece no MotoGP, usualmente, uma tragédia maior. Na Fórmula 1 tivemos a sorte de não acontecer nada com o Stroll, vamos ver como é que ele vai passar essa semana, mas deve estar tudo bem pra Arábia Saudita. A sorte dele é que tem essa semana. Se fosse um doubleheader, ele ia sofrer muito na Arábia Saudita. Muito. E a questão sempre é a seguinte, é o nível do risco. O nível de risco ao qual ele foi exposto foi além do que deveria ter sido permitido. Sim. E é aquilo, ele é um atleta, ele é um competidor, a fome dele, a cabeça dele é de que ele vai dar o jeito dele de competir. Não é ninguém que tá empurrando ele pra tá lá. Ele quer fazer. Ele tá lá e ele vai forçar e ele vai se forçar ao máximo pra competir. Ainda mais quando ele olha pro carro da Aston Martin e vê o que o carro tá conseguindo fazer. E é justamente por isso que tem o médico lá para que a decisão não seja dele. É papel da FIA fazer esse filtro e dar esse stop nele, dar essa parada. Falar, olha, então, tudo bem, legal, você tá muito, muito contente, muito empolgado, você se tratou pra caramba, fez muita fisioterapia, mas, cara, você ainda precisa pelo menos aí de mais 1-2 semanas pra conseguir dirigir de forma que não te prejudique e não corra o risco de prejudicar outras pessoas. Mas a FIA avaliou ele, né? Ela fez os testes, porque existe um teste de exaustão e o teste dele sair do carro, e ele passou. O de extração ele não passou direto. Se tivesse um acidente tipo do Grosjean, a coisa não ia ser tão simples. Não passou direto, mas no reteste ele passou, né? Pois é, mas não é pra ser assim, né? Acho que esse tipo de teste tem que ser, fez, não passou, acabou, não vai, porque o cara não vai ter uma segunda chance nessa situação. Sabe como é que foi o teste deles, outro? Chegou lá o Stroll e o Papai Stroll pro médico e falou assim, ó, vou fazer o teste de extração, toma extração aqui, ele com a mãozinha de lado, sabe? E ó, depois, extraiu um bolo do bolso. Toma extração aqui, médico, ó. Ele tem que fazer resistência? Toma resistência aqui, outro médico, entendeu? Foi assim o teste dele, entendeu? Porque, cara, não tem como, velho. O Stroll deve estar com um pino na mão, tá ligado? Ele tá com o pino na mão. Então, ele com o pino na mão, é mais perigoso o pino da mão dele ou o piercing do nariz do Hamilton? Saca? Então, questão de protocolo na FIA, cara, sinceramente, eu não confio mais nenhum e não acho que não tem nada. É só pra inglês ver. Não, eu não confio nesse protocolo da FIA. Só de saber que eles deram uma segunda chance pra ele fazer um teste de extração, eu já fiquei chocada, porque assim, você não tem uma segunda chance. Imagina ele numa situação igual o Sainz na Áustria ano passado. O motor pegou fogo e começou a descer a ladeira aonde ele parou. É que nem o Fórmula 1 2022, ele vai bater, ele vai usar um refresh lá, tá ligado? Pois é, gente, pelo amor de Deus. É um flashback, flashback, mano. É igual usar flashback, não vai dar nada não, pode ficar tranquilo. É realmente um absurdo, e quando a gente fala, é uma crítica não ao Stroll, é uma crítica à FIA, porque o Stroll, ele é um atleta, ele quer correr, ele vai fazer o possível. O Stroll tá fazendo o papel dele. Exato. Ele quer correr, ele vai fazer de tudo pra correr. A FIA é que não pode, na parte médica, virar e falar assim, porque assim, na primeira volta, você acabou de falar, ele chorou de dor dentro do carro.
por ter feito um movimento e não ter evitado a batida. E foi um movimento básico. Sim, não aconteceu nada? Não aconteceu nada. Que bom, mas poderia ter acontecido. E aí é igual você falar assim, não tem barreira de pneu aqui. Tudo bem, mas não aconteceu nada. Sim, até o dia que acontece. A questão toda da segurança não é o que aconteceu, é o que poderia acontecer. Exato. Mas é a típica situação que na Fórmula 1 que só muda depois da merda feita, né? Aquela velha história, né? Toda a placa tem uma história, né? Jules Bianchi. E mesmo assim continua, né? O Japão tá aí. Na mesma pista. As mesmas condições, praticamente. Se você assistir corridas antigas, tem várias corridas que tem coisas na pista, blá, 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 e que o comentário Martin Brundle reclama disso há 30 anos. É um absurdo ter isso na pista, é um absurdo ter isso na pista, é um absurdo ter isso na pista, até a hora que... Não, ano passado, aqui mesmo no podcast, a gente reclamou o ano inteiro de tratores na pista. Não, mas isso aí os outros nem aguentavam mais eu falar. O ano todo. Gente, botou um trator na pista, é red flag. Acabou. Teve aquele lance do Sainz, né? No Japão. Exato. E em Monza, o trator tava na reta. E os carros passando do lado. O trator tentando tirar o Daniel Ricciardo, que demorou 500 anos pra tirar, inclusive, né? Acabou a corrida daquele jeito. Botou o trator na pista, é red flag. A não ser que o trator esteja numa área que seja muito afastada. E aí, o cara vai passar no safety car muito, muito, muito lento. Ou se for na reta, dê pro carro passar pelos boxes, entendeu? Mas aí você volta na mesma discussão do Bianchi. O trator estava ali, aquela coisa, mas aqui é difícil de alguém sair da pista. Ok, só que se o trator está ali, alguém acabou de sair ali. Uhum. Então, se o trator está na pista, existe o risco de alguém fazer a mesma coisa. Não pode. O único jeito de ter um trator na pista é o trator não estar na pista, é o guindaste do trator estar na pista. Exato. Aí é Mônaco. É o padrão Mônaco. Guindaste de Exato. fora da pista, só que aí tem o fiscal da pista, que vai correr o risco. É tudo errado, tudo errado. Não tem jeito. Se tem alguém na pista... esse final de semana, um moleque da Fórmula 3 levou uma multa porque ele e o personal trainer dele foram olhar sei lá o que na pista e pularam o guardrail enquanto o medical car estava andando na pista. Levou uma multa, não sei o que, por causa da segurança, blá, blá, blá. Então, se o sujeito com um carro na pista, que não é nem um carro de corrida, é um carro rápido, né? O medical car, a Aston Martin está fazendo aí a propaganda que é o SUV mais poderoso do mundo, blá, blá, blá. Assim, não é um carro de corrida. E isso representa um risco tão grande que 2 sujeitos no canto da pista, que obviamente dá para ver e tal, eles merecem ser multados, o resto... Entendeu? Como que você vai falar que você quer segurança se você expõe todo mundo a um risco desse? Não faz sentido. A FIA virou federação inconsistente de automobilismo. Porque essas coisas não fazem sentido, cara. Não faz sentido. E aí vai falar do piercing do Hamilton. Não só o piercing do Hamilton, né? Mas usar joias, no geral. Você vai cobrar do piloto, não pode usar a joia, mas você deixa o piloto com a mão quebrada a dirigir. Você deixa os carros andando na pista com o trator na pista junto. É difícil, né? É difícil de você levar a sério certas coisas quando você vê outras que seriam muito piores e muito mais problemáticas sendo permitidas. Ano passado estavam brigando com o Magnussen porque ele não queria tirar a aliança também. Uhum. Sim, assim, pior de tudo eu concordo, não pode usar. Com certeza. O caso do Hamilton é específico porque ele tá com um piercing no nariz. Piercing de nariz é uma coisa mais complexa. Pode ficar fazendo queloide, pode realmente desfigurar, é complicado. Mas aliança, colarzinho, anel, aqueles anéis que eles usam pra medir batimento, essas coisas, tudo isso tem que sair, não pode estar. Agora, você enche o saco, faz o negócio, faz a cobrança disso. Aí você faz o teste de extração, o cara não passa, você fala, não, pode ir de novo. Exato. Porra, não dá. Tem que fazer um teste de extração com os fiscais da FIA, né? Isso sim. Exato. Aston Martin chegou muito bem, obrigada, e mostrou pra Mercedes que as coisas continuam ruins lá, né? A teimosia não deu certo. Já tá chegando no ponto que as caretas do Toto Wolff não estão sendo mais um personagem dele. Ele tá sendo que ele tá, de fato, passando vergonha ali. Mas, vamos lá. Eu acho que o carro da Mercedes melhorou. O problema é que a Aston Martin melhorou muito mais. Aí não adiantou nada. Mas você acha que melhorou, Zoto? Porque, tipo assim, no final do ano passado eles estavam muito mais próximos com a Ferrari, cara. Eu acho que melhorou, principalmente pela questão do Hamilton. Dele ter conseguido reclamar menos do carro durante o fim de semana. Então eu acho que deu uma leve melhora. Mas não é o suficiente. Tem muita coisa pra arrumar ali. É um carro
que 6 outras equipes venderiam a mãe para ter. Exatamente. Não é no nível da Mercedes, mas se você virar pro pessoal da Haas, da Williams, da AlphaTauri e falar assim, o que você me dá por esse carro aqui? Os caras vão dar um bom dinheiro. Só que o conceito do carro era aquela coisa, ou vai dar muito certo, ou não vai dar. E não vai dar. Não vai dar! Claramente não é o melhor conceito. Vocês não correm! O que me assusta é que o Toto falou, a gente deu 1 ano pro carro pra entender o conceito do carro, pra ver se funciona, e agora a gente sabe que não funciona. Meu amigo. Parabéns, hein? O que ele fez? Ele imprimiu que não funciona agora? Você passou 1 ano testando o carro e o carro não funcionou. Por que você evoluiu este bendito deste conceito pra 2023 em vez de trabalhar no novo? O Horner avisou. Change your fucking car. Pois é, não tem nem o que dizer. Mas eu tenho o print do Pérez, vai ver. Cara, pra mim, assim, é surreal, é nível Ferrari de palhaçada, entendeu? De circo. Como é que você faz isso, cara? Você viu, passou 1 ano inteiro lutando com esse conceito. Você sabe que o conceito não funciona. Não, mas eu acho que o que foi a falsa ilusão, porque no Brasil, no passado, eles conseguiram um bom resultado, o carro parecia estar melhorando, eles olharam e falaram assim, não é de tudo uma merda, vamos ver o que dá pra fazer. Entendi aí o planejamento. Agora, é óbvio que o problema não é o carro, é a comparação, né? Enquanto uns estão melhorando muito, eles melhoraram pouca coisa, então não adianta, eles precisam ir tomar outro rumo, repensar o que estão fazendo. E tem a questão do limite do que dá para fazer com o conceito do carro. De repente, o teto do carro é mais baixo que os outros, então não adianta, você pode gastar 2-3 anos desenvolvendo o carro e você nunca vai alcançar onde está o outro conceito, seja da Red Bull, seja da Ferrari, seja o híbrido que a Alpine e a Aston Martin estão usando. Eu comecei a ouvir muito isso por causa dos problemas da Ferrari, da janela do setup do carro. Acho que se a janela do setup do carro da Ferrari é pequena, eles não conseguem mexer muito no carro sem perder muita performance, a da Mercedes é inexistente. Não tem janela. É aquele negocinho que te encastela assim pra tirar flecha, sabe? Só o buraquinho. Uhum. Essa é a janela dele. Saiu disso, que foi o que a gente viu ano passado. Sim. Fora uma condição perfeita, tipo Interlagos, que tudo dá certo, o carro não funciona. Mas assim, uma questão de jogar pra vocês aqui. O Zero Pod já vê que, não vai rolar, tá ligado? Pra esse ano, pelo menos assim. Vocês acham que pode a Mercedes mostrar o dedo do meio pro teto de gastos e mexer esse side pod pra caramba, assim, pra ver se consegue fazer uma coisa mais competitiva? Ou vocês acham que eles vão arrastar até o final do ano? Eu também li hoje que a Mercedes está trabalhando numa versão com pods. Yes, pods. Yes, pode. O carro já tem pod. Se olhando ele de cima, assim... micropod. Ainda é o carro que tem mais do chão aparecendo, mas o carro já deu uma boa engordada. Não, Zero Pod é nome de merchan que eles fizeram. A gente sabe que não é Zero Pod nada, o negócio ali, tá ligado? Eu falei a questão do, tipo assim, dele mudar esse side pod deles aí, se eles vão ficar essa parada até o final ou se eles vão mudar pra caralho. Parece que eles já estão trabalhando numa versão pra esse ano. Aí é isso. A questão é, eles estão dando o dedo do meio pro teto de gastos? Eu acredito que sim, tá? E eu digo mais, eu acho que talvez até esse grande avanço da Aston Martin já pode ser um reflexo de uma gastação desenfreada depois do que foi punido ali a Red Bull. Parece, né? Também pensei nessa com muito cara de tipo, não pune nada mesmo, o problema é dinheiro, vamos dar multa? Me dá multa então, que se foda. Vou gastar à vontade e eu pago depois. Sem contar qualquer punição, se você parar pra pensar, só vai existir pra 2025. Porque esse ano, a FIA analisa o gasto do ano passado. Exato. Então, qualquer punição que venha este ano pra qualquer time é em relação a gastos de 2022. E só vão valer para o desenvolvimento do carro de 2024. Aí, em 2024, a FIA vai analisar o gasto de 2023. E aí, se tiver estourado, pro desenvolvimento do carro de 2025, aí a Aston Martin toma uma punição. Ou seja, ela tem 2 anos de desenvolvimento do carro que ela vai fazer
tranquilamente. Então, se ela estourar 2023 e o carro for bem, 2024 ela nem precisa estourar. Aí, 2025 ela toma uma punição, beleza, só que ela já fez o carro que ela precisava. A base do carro importante, ela já fez. Aí tem a questão da quantidade de performance que você já extraiu, como a Red Bull, por exemplo. A Red Bull levou uma punição, é ruim para ela? Com certeza. Eles perderam, acho que 100 usos do túnel de vento e CFD. Com certeza é ruim, mas eles têm uma vantagem do carro deles que, de repente, isso não vai ser tão ruim. Se a Williams perder 30 rodadas de CFD e túnel de vento, vai ser muito pior do que a Red Bull perder 100. Exato, eles não conseguem desevoluir o que já evoluíram no carro. Então Sim. Vale a pena gastar mais mesmo. E pensando assim, mesmo que eles resolvam, sei lá, atuar nesse mesmo ano, né? Tirar pontos do campeonato, alguma coisa assim. Que vai acontecer, né? Já mudaram a regra. A regra agora é que vai ter perda de ponto, a coisa vai ser diferente. Por mais que aconteça isso, eles percam um percentual de pontos, ainda vale a pena, porque eles estão saindo lá de trás do grid e estão pulando pro meio do pelotão mais à frente. Então, pro ano que vem, continuando com o mesmo carro, ele já tem um avanço. Não é tão difícil de ver vantagem em quebrar o teto orçamentário. Pra Aston Martin não tem nenhuma desvantagem. E pensa, por exemplo, pra Red Bull. Quantos pontos na frente eles tinham no passado? Você vai tirar o quê? 50 pontos? Ok, pode tirar. Já ganharam 17 corridas. Então, ô Totão, então tá ouvindo nós aqui, né? Pode trazer o nosso octacampeão de volta aí, ó. Mete o pau no side pod aí. Joga dinheiro nesse side pod. Traz ele que tá precisando. Pô, Alonso não dá, velho. Pelo amor de Deus, mano. Tá vendo? Já sei qual que é a solução. Eles vão colocar um side pod vazio e enfiar dinheiro dentro do lado. Porque não tem espaço, dá pra pôr. A fibra de carbono é fibra de dinheiro, né, Além disso tudo, a Alpine. Aí agora a gente vai rir um pouquinho. Vamos rir! Vamos rir um pouquinho? A Alpine tinha que ter pedido música na F1 TV. Se a F1 TV fosse séria, fosse né, uma instituição séria, ela tinha chamado o Otmar e o Ocon pra eles pedirem música, porque foram 3 punições. 20 segundos no total de punição pro Ocon. Quando você tropeça e aí você vai cair, daí você perde toda a compostura e dali em diante você só vai quicando e tropicando em tudo. Foi essa a corrida do Ocon. Você tropeça, aí em vez de você bater um pouquinho o joelho, você quebra o braço e um dente, né? Tentando salvar a queda. Salvar a queda. Foi tipo isso. Porque a gente tava fazendo a conta agora no início uma preparação pra gravação, né? O Ocon tomou 5 segundos porque ele parou fora do lugar no grid, né? Aí na hora que ele foi parar e cumprir a punição, a Alpine errou e não cumpriu a punição corretamente. Ele teve a asa danificada, né? Começa aí, também a grid é a corrida dele. Não, mas assim, tudo bem, ele teve a asa danificada. Aí quando ele parou, a Alpine não só tinha que trocar a asa, como ela tinha que cumprir os 5 segundos. A Alpine não cumpriu os 5 segundos. Não fizeram nem uma coisa nem outra, né? Não, eles trocaram uma galera ficou esperando 5 segundos, outra galera foi mexer pra trocar a asa. Aí ficou um olhando pra cara do outro, tipo, o que a gente faz agora? Mais uma punição. Pois é. Aí ele saindo dos boxes, acelerou demais. Então, ele ganhou 5 segundos pelo erro na largada, 10 segundos porque ele não cumpriu a punição direito. Que é a melhor descrição de punição, né? Eu adorei. Assim, vocês cumpriram a punição incorretamente, então a gente vai punir vocês de novo. Exato. E mais 5 porque ele passou da velocidade máxima no pit. Então, no total, eram 20 segundos. E aí a Alpine falou, foda-se, vamos guardar esse motor aqui, vamos economizar esse motor. Volta com o carro pro box, Ocon. Que destreza, viu? Que destreza. E o melhor é o seguinte, que no sábado, o Ocon foi a estrela do time, porque o Gasly fez uma atrapalhada atrás da outra. Não, uma atrapalhada atrás da outra, terminou largando em último. Fez uma ótima corrida, chegou em nono. O Ocon largou em nono, fez uma atrapalhada atrás da outra e no final a equipe falou, olha, chega, vamos... Daqui a 2 semanas você tenta de novo. Exato. Melhor economizar aqui o motor, né? Se deixasse ele na pista, ia tomar mais punição. Ia tomar bandeira preta. Ele ia ser desclassificado. Mais 2, 3 voltas ali ia dar merda, não ia? Aí você vê, aí o Gasly saiu no lucro. Ele errou no sábado, mas acertou no domingo. É o que importa, né? Conseguiu um P9, conseguiu ali os pontinhos. O que... A ironia
fica aí boa. Ano passado teve uma mensagem de rádio muito boa do Ocon falando justamente isso. Porque né, ele tinha feito um erro no sábado. Mas os pontos são no domingo. Pois é. Então, Ocon. Os não pontos também, né? Não marcar nenhum ponto e fazer uma corrida trágica também é no domingo. Bom, no fim, a Alpine ainda continua como um ponto de interrogação no campeonato. Completamente, porque a corrida foi tão louca ali no midfield que eu não sei muito bem onde é que a Alpine se encaixa, não. Assim, uma questão rápida. Vocês acham que essa questão do Ocon ter feito esse tanto de pataquada, assim, já começa o efeito Gasly dentro da equipe pesar nele? Ou vocês acham que é muito cedo ainda? Não, acho que não. Acho que ainda não. Porque assim, como se não bastasse isso, o moleque veio jantando todo mundo, né, pra chegar no P9. Então, assim, ao passo que ele ia fazendo merdas na pista, o Gasly ia fazendo graçolas na pista. Olhando o tempo de volta durante a corrida, o Gasly foi muito bem. O carro andou muito bem comparado com todo mundo em volta dele. Tô falando que vamos comparar ele com o Stroll, vai competir com a Aston Martin? Não, a Alpine acho que claramente ficou para trás da Aston Martin, mas o carro funciona. Agora, não deu nem para comparar com o Ocon, porque o Ocon fez tanta pataquada, foi tão ruim, né? Que você não consegue nem comparar. Comparar porque o Gasly foi péssimo no sábado, né? Exato, sim, a gente não tem comparação. parâmetro de saber onde estaria Gasly andando desse jeito se tivesse largado, sei lá, em P10. Ele teria alcançado os outros? Não dá pra saber. Os outros. Sabe por que o Gasly foi mal no sábado? Porque ele não se adaptou ao party mode da Alpine ainda. É outra party que ele tava curtindo. É o Romário da Fórmula 1. Nossa! Agora nossa, entendeu, Aninha? Nossa! Essa foi tão ruim, que simplesmente não caiu a ficha. A última é a equipe francesa com 2 franceses pilotando, o bicho pegou, né? Então, vamos ver onde é que eles terminam, mas... não, ele é uma bomba relógio. Uma hora vai dar merda ali, a gente sabe disso. Tá todo mundo esperando essa hora. Talvez a Alpine seja uma quinta força estática ali, que não é ameaçada e não ameaça a frente, sabe? Quinta força estática. Ela vai ficar no limbo, né? Seria estagnada, né? Essa é a ideia. Não vai pra frente e não vai pra trás. Ela vai ficar num limbo ali. Quem chega perto toma choque, né? Então... Além da Alpine e do Ocon fazendo as pataquadas, a gente também teve a McLaren, que não tá nem merecendo ser chamada de McLaren, precisa ser chamada de Maquilata. Porque... Não, pera aí, tem uma música pra esse momento, Aninha. A Maquilata! Meu Deus! A Maquilata! A Maquilata! Maravilhoso, Denis. Obrigado. Final de semana da McLaren é pra esquecer e apagar da memória, porque basicamente tudo que podia dar errado, aliás, a viagem inteira pro Bahrein, né? Foi tudo, né? Foi tudo errado. O teste, tudo que podia dar errado, deu errado. O carro quebrou. O Piastri tá olhando pra cara do Mark Webber e falando assim, onde você me enfiou, seu filho da puta? Eu quero dar uma ideia aqui pra editores de plantão, fazer os melhores momentos da corrida e depois que dá pau no volante ali do Piastri, continuar os outros momentos da corrida e ele parado ali olhando pra atualização do Windows na tela, sabe? E ficar aquilo... A tela azul, né? Aquela tela azul que parece QR Code, né? Sabe quando você coloca, reinicia o computador e começa a atualizar, que você quer trabalhar, mandar um e-mail urgente, e aí fica lá atualizando? Mas não, o Zoto tá errado, tem que ser o dinossaurinho do Google Chrome. É verdade. Será que ele tá jogando o dinossaurinho ali, pulando os negócios? Ele apertando o volante. E foi o que aconteceu. Eles trocaram o volante e o Piastri falando, cara, não tá funcionando. Não, peraí, já vai reiniciar. Falei, não está funcionando. Aí ele falou, tá bom, então desliga o carro. Eles estão bem direitinho, né? Bem seguindo usando bem o Google Chrome, né? Sim. Semana que vem eles vão aparecer com o Opera. E o Zac Brown sendo entrevistado na TV, né? E aí, Zac, como vai o seu final de semana? Não tá indo do jeito que a gente queria. Achei crueldade. Podia ser melhor. Eu achei sacanagem também. O Piastri entrando pra abandonar e o pessoal da Sky. E aí, Zac Brown, como você vai? Então, tô querendo matar alguém. Vai tomar no meio do seu... Pode ser até fazer aquele meme, né? O fim de semana acabou, eu tô só os pilotos do McLaren na vinheta, né? Não, os dois estão piores. Eu não sei quem tá pior. Se é os da McLaren ou os da Ferrari, né? Leclerc, eu já veio a figurinha pronta, né? A figurinha do WhatsApp. O Sainz tá com cara de desolado. Um pequeno ponto aqui, aproveitar esse momento que a gente parou pra falar disso, porque ano passado tiveram essa ideia de colocar os pilotos no meio das telas de LED lá, pra fazer umas poses e tal assim. E nenhum dos pilotos fez uma pose da horona, assim, saca? Só um, chamado Sebastian Vettel, que fez uma pose de anime lá, tá
tá ligado? Aquela casa meio braço cruzado, olhando meio pra baixo, assim, o cabelo todo bagunçado, assim, parecia um... Ah, não, o Hamilton fez aquele olhar dele que ele fez esse ano também, né? Levantar a cabeça, pá, porra, é foda. Mas aí traz pra esse ano, todo mundo quis fazer uma coisa. E ficou todo mundo horrível, cara. O George Russell, pelo amor de Deus, cara, o que é aquilo? Virou mesmo. Jesus amado, eu Russell. gostei muito do Magnussen, que ele vai andando e aí ele levanta a cabeça, olha e dá um sorriso. Eu gostei sim. Eu gostei do Verstappen. O Verstappen. Que com a cara dele de já posso ir embora? Dá logo o caneco. Mas esse ano tá muito melhor do que o ano passado. O ano passado ele estava simplesmente com uma cara de... Esse ano ele tentou fazer uma cara de mal. Você falou do Magnussen, é que ninguém liga pro Magnussen, só ligam pra filha dele, que tava toda fofinha lá no paddock, colocando o a filha fone. dele é maravilhosa. Incrível. Tinha que estar ela na abertura. Laurinha. sim. Ele tinha que estar com a Laurinha na abertura, pronto. Sim. Nossa, cara, podia. Ô, Fia, regrava pra nós, por favor. Por favor. Parece que vocês estão com esse telão em tudo quanto é lugar agora. Tá na hora que põe o carro lá, vocês têm esse telão. Vai lá, pega a menina e põe pra gravar. Grava, sabe o quê? A Laurinha correndo pro colo dele. Sim, nossa, cara. Se puder regravar, pode cortar o cabelo do Bottas também? Não, deixa que ele tá ótimo. Inclusive, ele não tá correndo com o capacete com a cara dele, que ele fez o teste, não? Ele tá correndo com aquele... Só pro teste. Porra, aquele capacete é maravilhoso, velho. Eu queria que ele corresse o ano inteiro com aquilo. Não, mas o capacete com o mullet dele só funciona se tiver também o macacão com a bunda de fora. Vai fazer o meme, tem que fazer o meme todo, pô. Cara, dá essa ideia, ele faz, hein? Pior que faz, né? Ele não assinou o quadro do estagiário da F1, da bunda dele? O estágio foi lá, falou com ele, tu assinou a bunda dele? Como não? Ele faz um macacão com a bunda dele fácil. Essa é uma boa Ele faz deixa. um macacão dele com a bunda. Que frase maravilhosa. Essa é uma boa deixa pra gente falar da Alfa Romeo, porque a largada, cada uma foi pra um lado, vocês repararam isso? O Bottas largou em 12º, o Zhou em 13º. No final da primeira volta, Bottas estava em P8 e o Zhou estava em 17º. Cada um foi para um lado. E o Bottas fez uma baita corrida, tanto que lá pela volta 16, ele deu um undercut no Alonso e no Russell. Ele ficou na frente, ele teve que ser ultrapassado pelos dois. O Bottas, a equipe teve que falar com ele para esquecer da Aston Martin e se concentrar no pessoal atrás, porque ele estava querendo correr atrás do pessoal da frente e a equipe falando, calma filho, não é essa a nossa corrida. A nossa corrida é com o pessoal que está atrás de você. O novo Smooth Operator, ninguém nem lembra dele, ele tava lá pontuando. Eu realmente não tinha, eu não acompanhei a corrida dele. Eu acho que ele ficou no lugar do meu tracker em que eu simplesmente não via, porque eu ficava olhando pra cima, aí eu falava, bom, tá acontecendo nada aqui. Aí eu rolava a tela e ia ver como é que tava lá embaixo, né, os tempos, ver DRS, um trenzinho de DRS atrás do outro e tal, aí eu já tava olhando lá pra baixo, aí eu vi o Joe, e não vi o Bottas, acho que o Bottas ficou naquele limbo ali, 8, 9, 10, 11, 12, que eu simplesmente não olhei. O Bottas, justamente, ele ficou no limbo porque ele ficou atrás do pessoal da frente, que a gente agora, né, tem que incluir a Aston Martin, então são 4 na frente, e o Bottas ali atrás. Só que na frente de todo o resto. Aquela trupe toda que vinha Albon e Tsunoda e todo mundo. E o Bottas confortavelmente na frente dessa rapaziada, fazendo lá a corridinha dele, sossegado. Talvez seja essa a briga da Alpine nesse ano, vai saber. Pois é. Primeiro eles têm que parar de fazer cagada, né? Williams. Alex Albon, em 10º. E o Sargento? E o Sargento? E o Logan Sargent, 12 segundos atrás do Albon só no final da corrida. O moleque fez uma belíssima de uma corrida. Belíssima estreia do Sargent. A Williams pontuou na primeira corrida. Quanto tempo a Williams não pontuou na primeira corrida? Desde a época que tinha Canon de patrocinador ainda. E não pontua nem sem ser uma corrida de situações adversas. Sim. Né? Eles foram galgando ali as posições por mérito ali. Porque... Foi completamente natural. Foi uma corrida normal. Tem uma ajudinha da Ferrari? Tem, mas enfim. Daqui a pouco a gente fala disso. Os dois largaram e ganharam 3 posições já na largada. Na frente deles só abandonou uma pessoa, o Leclerc. O resto tava todo mundo lá. Foi o que deu ponto pra ele, né? Mas vai ser uma briga boa ali nessa faixa do 8 até 12, 8 até 14. Vai ser muito boa. Hoje, por exemplo,
Se você olhar do Bottas até o Zhou, a zona que é no meio, e tem Haas, e tem AlphaTauri, e tem Williams, vai ser boa essa briga aí. Cara, e eu queria dizer que na minha análise de pré-temporada, eu falei, a Williams não vai ficar em último nessa facilidade toda, não vai ser tipo, em último esquece Williams. Não, Williams vai lutar, vocês não esquecem disso não. Falei, entendeu? Então estou muito feliz de ver a Williams em P10, estou muito feliz de ver o Albon pontuando, tá? Quero deixar registrado aqui. E sem precisar pintar o cabelo, né? Ano passado eu só pontuava quando eu pintava o cabelo. Uma reflexão rápida aqui é separando pensar Pierre Gasly e Alex Albon, né? Agora que saíram de vez, assim, das asas do moedor de carne da Red Bull, você vê que eles, tipo, são bons pilotos que lá atrás foram moídos pelo Helmut Marko, né, velho? Tipo assim, eles têm um potencial, saca? Então, tipo assim, você começa a ver, você traz, essa corrida que ele fez hoje, você pega a Austrália ano passado que ele fez a volta parando na última volta, saca? Então, tipo assim, cara, tipo, eles ficam muito nessa questão de, o próximo Max Verstappen. E aí, cara, mói todo mundo, velho. É isso. Sim, mas entre o Sebastian Vettel e o próximo Sebastian Vettel, que foi o Max Verstappen, quantos pilotos eles pagaram pela carreira inteira, né? Porque a gente não pode esquecer que o pessoal da Red Bull tem essa vantagem, né? Desde lá de trás, a Red Bull vem pagando. Aí, bota na Fórmula 1, bota numa situação que o cara não tem como dar certo, e aí joga o sujeito pra fora. Albon e Gasly foram isso. O artigo que o Albon escreveu outro dia, ele fala isso. O Sainz. O Sainz é um exemplo. O Marco ligou pra ele, mandou ele ir pra Áustria, ele chegou, foi lá, sentou conversar com o Marco falou assim, daqui a meia hora a gente vai anunciar a partir da próxima corrida se tá na Red Bull, tá? Ok, então liga aí pra quem você quiser. O maluco tinha 12 corridas na Fórmula 1, tinha feito metade de uma temporada. É óbvio que não vai dar certo. E não só isso, é você botar o cara nessa situação e esperar dele uma performance, que era um rookie ele, né? E esperar dele uma performance de Max Verstappen que já tava na Fórmula 1 há 4, 5 anos. Que não era piloto da Red Bull, né? Vale lembrar. Max Verstappen não foi um piloto criado pela Red Bull. Não, foi criado pelo Jos Verstappen. Ele quando ele foi entrar na Fórmula 1. O Jos fez aquele leilão e tal. Bom, fez certo ele. Mas assim, não foi um piloto que subiu na escada da Red Bull. E aí eles querem que os pilotos que subiram pela escada da Red Bull façam igual. É surreal. É óbvio que não vai dar certo. Falando Red Bull e AlphaTauri, hein, gente? Você nem lembrei dele, né? Mas o Tsunoda fez uma boa corrida também, né? Dado as circunstâncias. O De Vries também fez uma boa corrida. Dentro do que o carro permite, dentro do que o carro ele também fez uma boa corrida. Não pontuou porque não tem espaço para todo mundo, mas ele fez uma corrida decente. Eu acho que o principal para AlphaTauri, e principalmente para o Tsunoda, é que o Tsunoda fez um fim de semana completamente limpo. Ele mostrou que é rápido, ele não cometeu erros, ele não bateu ninguém, ele não errou para entrar nos boxes, que ele estava adorando fazer isso, nem na saída dos boxes, que ele batia saindo dos boxes com pneu frio. Acho que é o mais importante para a AlphaTauri hoje. O Tsunoda está demonstrando essa maturidade. E o mais importante para todas essas equipes, AlphaTauri, Haas, Alfa Romeo, Williams, vai ser durante todo esse ano não desperdiçar a oportunidade, como fez hoje o Albon, como fez o Bottas, como fez o Gasly, que subiu lá de último para nono. Por quê? Porque não vai ter ponto para todo mundo. Então, assim, marcar 2 pontinhos aqui, 3 pontinhos, exato, vai fazer diferença. Então, assim, no final de semana que tá tudo dando certo, tem que marcar ponto. E é aí que eu acho que a Williams pode se dar bem, no sentido de que parece ser um carro muito confiável. Então, na hora que dá um problema em alguma outra, eles abocanham ali um pontinho ou outro a mais. O único risco do Albon é passar perto do Hamilton, né? Só loser. Mas olha, um ponto que eu acho relevante para situar essa briga muito apertada que a gente vai ter no meio do pelotão, e falo meio do pelotão porque agora, apesar do péssimo desempenho da McLaren, não temos mais uma equipe que é afastada da última, porque se a gente olhar na classificação, o Q1, cada carro era de uma equipe diferente, né? Caiu os 3 rookies eliminados. 5 eliminados de 5 equipes. Exato, sendo que caíram os 3 rookies, que a gente já imaginava que não iam ter um grande desempenho. O Gasly que errou a volta e teve o tempo deletado, mesmo que já estava mal antes. E o Magnussen que não deu para entender porque ele foi tão mal naquela classificação. Foi tráfego.
na volta dele. Na saída não conseguiu esquentar pneu, não sei o que, e aí na hora que começou a volta, tava meio que não achou o buraco dele. Erro da equipe, né, de não achar, não dizer pra ele, dá um espaço pro fulano da frente, o buraco atrás, todas as equipes conseguem, é um erro da equipe, mas eles não conseguiram botar ele no slot certo, e o negócio apertado do jeito que tava, você perder 2 décimos e meio, que foi o que ele perdeu, é a diferença de você estar lá na frente no Q2 e eliminado. Ou no Q3, que foi o caso do Hülkenberg, né? Exato. O Hülkenberg no Q3 é um delírio coletivo, né, cara? Depois do treino foi o delírio coletivo da Haas, né? A corrida foi padrão Haas, né? Foi. Começa bem, faz uma cagada logo na saída e estraga a corrida inteira, porque é impossível uma equipe que toda vez que tem um carro decente joga fora a oportunidade. É surreal. Isso é porque eles nem estiveram um perto do outro pra se baterem, né? Porque isso também é uma possibilidade. Ô, Aninha, mais 22 corridas ainda pra Não, eu sei. Hülkenberg e Magnata. Tô falando só de hoje, porque assim, Não, eles dois... passaram perto, né? O Magnussen passou o Hülkenberg e a equipe falou, eu tava on board com o Magnussen também, a equipe falou, olha só, ele está tendo problemas, tipo, né? Assim, não batam um no outro, entendeu? Por favor. Já temos problemas suficientes. O que eu quero mesmo é o Magnussen colocando uma fraldinha da Laurinha no cockpit do Hulk. Carimbada, né? A fralda bomba, né? A gente que é pai sabe o que pode vir daí. Bom, falando em problemas... Pera. O ouvinte do Box, talvez não esteja preparado para esse momento. Eu vou anunciar aqui, porque vai ser uma coisa que acho que vocês vão gostar, porque neste momento o Vince Box está começando o Ferrari Cast. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Bruno? Parabéns. Parabéns, Minuto. Ferrari Cast. E eu não tenho nada pra xingar da Ferrari, não, cara. Eu acho que, assim, deram o azar deles, o carro tem potencial, mas, assim, eu não esperava nada de diferente. Mas tem reclamação, né? Ah, não, eu tenho muito que xingar sim. Vamos lá, vamos começar essa bagaça. Ó, tem um elogio à Ferrari, então. Um elogio. Claro. O Sainz não caiu no mesmo golpe do Alonso que o Hamilton caiu. Não caiu. Na hora que o Alonso tentou jogar pra dentro, o Sainz chega pra lá nele e falou, aqui não, violão. Aqui não, Ele violão. tentou. Ele se esforçou. Foi o topo da Ferrari. Eu acho que o Sainz hoje, acho que a palavra pro Sainz hoje foi esforçado. Mas vamos começar com a Ferrari, porque o Sainz vai ser outra história. Deixa eu fazer mais um elogio, então. Antes de a gente começar a detonar, teve uma coisa que eu cheguei a elogiar na hora, que na hora dos pits, a Mercedes parou e deu uma errada no pit do Hamilton. E ao mesmo tempo tava rolando os pits da Ferrari e foi um double stack perfeito. Eles acertaram. E ano passado isso era impossível acontecer. A AlphaTauri, por exemplo, hoje teve uma briga interna lá porque o De Vries reclamando que eles não fizeram o double stack e a equipe falou que não ia rolar. Não, Ferrari acertou o double stack. O Leclerc gerenciou o pneu muito bem, com o carro comendo o pneu do jeito que estava. Ele estava tranquilo no P3, ele não ia chegar no Pérez, mas ele também não estava sofrendo nenhum tipo de ameaça. O Sainz não estava conseguindo chegar perto. Não acho que o Alonso, passando o Sainz, ia chegar no Leclerc com tanta facilidade. Então, houve pontos bons. Houve coisas que a gente pode pontuar e dizer, ok, isso aqui funcionou. Mas aí a gente tem que falar também dos pontos ruins, começando pelo fato de que uma peça que eles trocaram no Parque Fermé causou o abandono do Leclerc, né? Puta que pariu. Esse aqui eu falei neste tom, porque assim, eu já teorizei aqui que a peça não quebrou, que a peça foi simplesmente mal instalada. Acertou, miserável. Porque é o tipo de coisa que não faz o menor sentido. Competência que chama. Sim, não faz sentido. Eles disseram que trocaram a peça, não porque a outra tivesse inutilizada, ou tivesse ruim, queimada, quebrada, não. Tipo assim, a gente tá com uns parâmetros meio estranhos nela, e a gente prefere trocar agora, mandar para a fábrica e resetar, fazer um diagnóstico nela, entender o que tá, consertar para poder usar. Ok, achei ok. Ruim, mas ok. Aí eles trocam a peça, né, a centralina, e ela simplesmente apaga o carro. Porque assim,
Não houve nenhum barulho, não teve fumaça, não teve absolutamente nada que indicasse que o motor foi pro beleléu, graças a Deus. O carro simplesmente apagou. O Charles tava lá, muito bem, obrigado. Eu tava na onboard dele nessa hora. Tava lá, muito bem, no, guys, what's going on? Ele falou, tipo, nesse tom. Né? Tipo, não é possível, galera. Porra. Sabe? Aí ele vai, encosta o carro, não, apagou. Estacionou apagou. muito bem. Esse é outro elogio que deveria ser feito. Muito que ele bem não faz, estacionado o carro. Mas você acha que foi bom? Foi bem? Porque ele podia ter causado ali um safety car e aproximar o Sainz do Pérez, tentar fazer uma mirabolância, né? Podia dar uma de piquezinho. O que ia acontecer, e aí vai ser minha próxima reclamação, é que o Alonso e o Hamilton iam engolir o Sainz. É verdade. O Sainz foi engolido pelo Alonso. Não chegou a ser engolido pelo Hamilton. Não, gente, larga a mão de Alonso, pelo amor de Porque Deus. Nossa, a Mercedes também não tá lá, essas coisas com gestão de pneu. Mas o Hamilton aproximou do Sainz, né? Ele ficou 2 segundos atrás. Ele desistiu pra manter o pneu. Mas aproximou sem pneu, né? Na hora que sem pneu, quando precisou de pneu, não tinha. Exato, não tinha. Só pra dar um panorama aqui, até deixar claro essa questão do pneu, o circuito do Bahrein é o que mais degrada os pneus dos carros, mas de longe, assim. É uma degradação muito forte, né? E quando a Ferrari, pelo menos o conceito que está bem claro, que a gente vem discutindo há um bom tempo, ela tem uma traseira mais solta. Então, o Sainz é um baita de um exemplo, porque no quali, se vocês verem o tempo dele, o que ele falhou no quali foi quase perder a traseira. No quali você pode socar o pé e arrebentar com o pneu, mas na corrida você tem que ficar controlando. E quando o carro tem uma traseira mais solta, né, acaba gastando muito mais rápido o pneu. Mas essa Ferrari, na verdade, não tem... o problema dessa Ferrari não é a traseira solta. O problema dessa Ferrari é que ela não vira. Ela sai de frente. Ela tem a traseira solta, mas ela sai de frente. Mas ele perdeu várias vezes a traseira ali. Sim, mas ela sai de frente. Pior ainda, porque você gasta o pneu atrás e da frente. Exato. E no Bahrein, basicamente, a tarefa de manter o pneu em uma condição decente é impossível. Sim. Se você sai de frente e gasta atrás, não sobra nada. Um asfalto que come pneu... Vale lembrar que o asfalto do Bahrein foi feito da Fórmula 1 corrida de Michelin lá, né? Não, e foi feito e nunca mais foi refeito, né? Sim. Fizeram a pista e desde então, joinha. Nunca recapearam. Mas voltando ao ponto, a gente teve toda uma estratégia da Ferrari planejada para manutenção dos pneus. Sim. Aí ter a vantagem contra a Red Bull. Nas primeiras 3 voltas, o Leclerc travou o pneu. Lixou todos eles. Em cada um dos stints dele, tanto no quali quanto na corrida, cada vez que ele pegava um pneuzinho novo, ele ia lá e dava aquela carcada no pneu e dava aquela lixada. Pra você ver como o carro não virava, porque você via onde ele travava. Curva 1. Aí eu vejo os outros falando isso e lembro da Aninha no sábado, depois do treino, assim, quando o Leclerc não vai pra segunda volta. Ela fala assim, não, gente, é uma estratégia. Porque mas aí o Leclerc vai ter um pneu novo pra ele na corrida. Vai ter um pneu novo pra ele torrar. O pneu ajudou. Ele era o único do top 10. Ele era o único do top 10 com pneu macio novo na largada. Ganhou a posição do Pérez. Resolveu o problema dele? Não. Ele ganhou a posição do Pérez. Ele manteve a posição. Até que o Pérez resolveu passar ele, né? Não. Aí não foi só uma questão do Pérez resolver passar ele. Foi uma questão de que a Ferrari estava com um pneu duro e a Red Bull botou macio. Foram estratégias diferentes, né? Foram estratégias diferentes. E aí o Pérez realmente voou. E aí passou. E a Ferrari sabia que ia passar. O Leclerc não criou dificuldades para ele, porque não era essa a corrida da Ferrari. O que é muito louco. Não, a Ferrari, a corrida dela era para ficar P3, P4. A corrida dela era ficar P3, P4. E aí o Leclerc passou a corrida inteira fazendo gerenciamento de pneu. E aí eu vou entrar no ponto que vai ser a minha reclamação do Carlos Sainz. Ele precisa aprender a gerenciar pneu nessa Ferrari. Eu acho que é o estilo de pilotagem dele. É o estilo de pilotagem. O que eu tô falando esse estilo de pilotagem vai destruir mais os pneus do que porque essa Ferrari faz isso. E aí ele vai ter que adaptar. Eu tô falando, ele precisa adaptar. Eu não tô falando que aí ele vai ficar assim inteiro. Sim, não vai adaptar e vai ser exatamente o que foi ano passado.
Sim, se ele não souber fazer esses ajustes no estilo dele, ele vai ficar sofrendo com isso o tempo todo. Ele falou pro Adami que era o máximo que ele conseguia dar hoje. Aquela velha dinâmica da Ferrari colocar uma borracha Mercury de pneu pro Sainz, né? Quem sempre fala, né? Que negócio... O primeiro stint ali, eles fecharam mais ou menos com uns 9 segundos, né? O Sainz, uns 9 segundos atrás do Pérez. Que eu achei um péssimo desempenho pro primeiro stint. Isso só piorou no segundo. Então, Só piorou. É complicado, assim. E essa questão da adaptação dele pro novo carro, ele veio com o discurso de que ele tá pronto pra se adaptar com o carro que vier e tudo mais. E ele é um baita piloto, eu gosto do jeito que ele trabalha, e eu acho que ele tem potencial para conseguir atirar um resultado. Sim! Né? E ele saiu dos testes confiante, falando que estava melhor com o carro, que estava se entendendo melhor com o carro, que o carro estava melhor para ele, estava mais perto do que ele gosta. E ele andou mais perto do Leclerc nessa... Pode ser. Pode ser. Do que comparado ao ano passado, que ele estava tomando 0,3, 0,4 do Leclerc, agora foi 0,2, até a menos, né? A gente pode torcer também para que seja uma coisa específica do Bahrein, de outras pistas que consomem mais pneu, que dificulta um pouco a tarefa dele, e nas outras pistas que o gerenciamento do pneu não é tão desafiador, ele vai fazer um trabalho melhor. Não, por favor, que seja isso. O oposto de Bahrein é Silverstone, e ele ganhou ano passado. Não, mas pera. Stop inventing, guys. Ok. Eu sei que você vai falar, você tem razão. Mas não dá pra descartar que ele ganhou, ele ficou em posição pra ganhar. Ele foi bem em Silverstone, ele fez a pole com todos os méritos, ele fez uma boa volta, né? Ele conseguiu, só dele ter conseguido manter o carro na pista e fez de rodar que nem o Leclerc e o Verstappen, ele já ganhou todos os pontos do mundo, tá? Na pole. Mas o ritmo dele não foi bom. Foi suficiente, isso que importa. Aquela corrida foi maluca. Ele ganhou aquela corrida porque a Ferrari quis que ele ganhasse. Sim. Não. Sim, porque não pararam o Leclerc. Porque a Ferrari tentou de todas as maneiras arrasar a corrida do Leclerc. Exato. Por alguma razão. E no final ainda põe o dedo na cara do menino, né? Coitado. Mas o Binotto deixa saudade, gente. Não, o mais surreal dessa corrida de Silverstone é que se o Sainz não tivesse feito o que ele fez, o Hamilton tinha ganhado. Sim. E eles ainda reclamaram com o Sainz. E tipo, ele literalmente salvou a corrida de vocês. A Ferrari colocou o Sainz numa posição horrorosa, mas a Ferrari fez isso, não foi naquele momento. A Ferrari fez isso em Silverstone, quando o Leclerc estava virando 0,405 mais rápido que o Sainz, e eles não deixaram, na verdade, o Leclerc passar, não mandaram passar. Um ponto é o seguinte, se fosse o Fred Vassourinha, amanhã eu tava chamando coletiva de imprensa, lá em Maranello, e vou falar o seguinte, primeiro piloto é o Leclerc, nós vamos botar tudo do carro pra ele correr, entendeu? Eu faria isso, porque nitidamente tem que ter um direcional, um foco em um piloto. Essa história de quem tá andando melhor vamos priorizar, não vai dar nada certo pro campeonato. Eu acho que é um pouco cedo pra isso os outros. Não, isso já tinha que ser ano passado já, olha a merda que deu. Mas tem que ver se a Ferrari vai conseguir competir, cara. Então, mas eu acho que o grande problema foi eles não decidirem isso quando eles estavam preparando o desenvolvimento de 2023. Sim, pô, agora que eles vão fazer o rolê, tá ligado? Porque eles desenvolveram o carro pensando, temos 2 pilotos, os 2 pilotos são assim, assim, assado, a gente precisa equilibrar o carro assim, assim. E então, alguma coisa no desenvolvimento deu muito errado com essa tentativa de equilibrar. Quer manter a esperança. Deu bastante errado. O carro sai de traseira do jeito que o Leclerc gosta, mas ele vira pouco na curva do jeito que o Sainz gosta e no final das contas não funciona pra ninguém. Exato. E aí o ponto... E come os pneus, não se esqueça. E destrói os pneus. Então, assim, não dá. Não dá. Mas o ponto aqui é o seguinte, quando os testes estavam rolando, todo mundo se apaixonou pelo Aston Martin, pelo Alonso, aquela coisa toda, todo mundo falou, agora todo tem... mundo, eu. Eu também não tava nessa. Mas aí os caras falaram, Aston Martin vai vir pra matar a Red Bull. No fim, o que acontece? A Red Bull tá lá nos cacete e matou a Ferrari. Agora vamos ter que brigar com a Aston Martin pelo vice-campeonato. Aliás... Nossa, e brigar com o Alonso. Esse é o problema. Nossa senhora, que dificuldade. Sinceramente, eu preferia que o Alonso tivesse carro pra brigar com o Verstappen, porque dá uma baita de um campeonato, do que ele ter carro pra fuder com as Ferrari, porque vai ser feio. Não, ele vai engolir o Sainz. A briga dele é com o Leclerc, teoricamente o Leclerc tem um carro superior a ele, então vamos ver como é que vai ser, mas vai sair faísca e o Alonso tem muito mais experiência, podemos dizer isso, e categoria pra engolir o Leclerc também. Vai ser difícil.
Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Está difícil, não, né? É Tá difícil. difícil. Vamos olhar pelo lado positivo. Pontuamos com o carro. Acabou. Vai chegar na positivo. Arábia Saudita em quarto do campeonato, muito bem. O meu ponto positivo é que o Leclerc estava em terceiro, ok. Ele estava em terceiro gerenciando pneu. Ele não forçou em momento algum. Então significa que o carro pode ter um pouquinho mais de ritmo se ele não tiver que ficar o tempo inteiro vendo o que ele precisa fazer com os pneus, entendeu? Se a Ferrari conseguir voltar para a situação que ela estava hoje, 3 e 4, Sainz atrás do Leclerc, segurando o pessoal de trás, o campeonato vai ser um sucesso. É isso que a Ferrari pode querer hoje. Literalmente é o que dá pra fazer agora. Uhum. Porque querer ir lá brigar com a Red Bull, mesmo que seja com o Pérez, vai ficar ruim. A Ferrari, ela precisa atualizar carro, que é uma coisa que ela não fez direito ano passado, mas esse ano ela fez Federico Vasseur, né? Ano passado ela escolheu não fazer, né? Então, ano passado ele falou, não, tá bom, né? Vai dar não. Não, O que ano tem passado, aqui já dá pra jogar. quando o motor começou a explodir, ele falou assim, deixa pra lá, não vai dar porra nenhuma mesmo. Então a gente olha pro ano que vem. E aí olhou pro ano que vem e fez merda. Então, fudeu tem que, 2 assim, campeonatos. E Parabéns. aí fudeu 2 campeonatos. Parabéns, Binotto. Só 2 palavras aí, viu, Bruno? Parabéns. Parabéns. Volta no meu ponto, ser ferrarista é complexo, por causa É desse difícil. tipo de coisa, que tende a acontecer. E a ferrarista e botafoguense aqui tá, ó, uma bosta. Nossos queridos ouvintes do Box, este ano a gente vai fazer diferente. Em vez de a gente fazer as nossas notas, a gente resolveu pegar ótimo quadro do Zebra, que é mais simples, que é o melhor, pior e decepção. Então a gente vai gosto aí. elencar Um clássico. nossos melhores, melhor piloto, melhor equipe, piores, piloto, equipe, é uma coisa um pouco mais aberta, mais geral, a gente não vai focar em pilotos. E a decepção, que pra mim é o melhor de todos, é qualquer coisa. O que decepcionou a gente. Não importa se é piloto, se é equipe, se é uma peça, se é uma parte Uma da curva. pista, uma curva, um box, uma pistola de troca de pneu, não importa. É bem aleatório mesmo. Então vamos lá. Denis, seu melhor, seu pior e a sua decepção. O meu melhor é o Max, porque a gente não viu o Max na transmissão, de tão bom que ele foi. O pior é o Ocon, porque ia pedir música no Fantástico, de tanta coisa que aconteceu com ele nessa prova aí. E a decepção pra mim é a McLaren, que tá nessa batida da maquilata. E, tipo, ela falou que tava ruim, ela mostrou que tava ruim e ela confirmou que ela tava ruim. Parabéns, McLaren. Ela não nos enganou. Não. Ela decepcionou do começo ao fim, tá ligado? Então ela, com louvor, foi a decepção dessa primeira prova e tende a ser das próximas provas pra honrar a maior decepção do ano passado, que era o Daniel Ricciardo, né? Que era tão decepção que ele ficou fora da decepção do ano e que a gente nem considerava ele como decepção, né, Zoto? Exatamente. Felipe. Melhor, com certeza, é tudo que acontece atrás do pessoal da frente. Pra mim, aquela briga ali do meio do pelotão é fantástica e quanto mais próxima ela fica, melhor ela fica. Então, isso aí eu adorei. Pior, acho que não tem nem pra quem dar, é a McLaren, que não tem nem como descrever sem usar uns superlativos e alguns palavrões, entendeu? Foi a visita inteira do Bahrein foi uma tragédia. E a minha grande decepção foi a Haas, que não conseguiu botar o Magnussen numa posição boa na qualificação. A corrida do Hülkenberg ele estragou e depois nada mais funcionou. E a estratégia com o Magnussen foi o único a largar no pneu duro. Deu 4, 5 voltas a mais que o pessoal que estava de pneu macio. A estratégia nunca foi a lugar nenhum. Terminaram os dois fora dos pontos, lá atrás, sem fazer absolutamente nada de importante. Lamentável a corrida deles. Zoto. Eu vou ser obrigado. Eu poderia votar no Alonso? Pra cima do voto. Poderia ir voo, porque eu achei incrível. Foi gostoso de ver o Alonso pilotando o carro, ele elogiando tudo. Deu pra ver que ele tava confortável. Parece que ele era um garoto. É um jovem mancebo de volta na Fórmula 1 pela primeira vez lá nos anos 2000. Eu achei lindo de ver ele correr. Não sou fã, né? Eu peguei raiva desde a época que ele ganhou do meu querido Schumacher, mas tenho que dar o braço a torcer e dizer que foi uma bela corrida dele. A pior pra mim foi do Ocon. Eu pensei muito em votar na McLaren aí como vocês, que pelo amor de Deus, mas o Ocon carimbou, né? Eu acho que é pra esquecer esse fim de semana dele.
principalmente o domingo. E a minha decepção é a Ferrari, porque eu vou dizer que eu tava dizendo que não, mas eu tava iludido, viu? Porque imagina. as entrevistas da Leclerc vinha com um sorrisinho, um negocinho ali, é capaz de que ele tá escondendo o jogo. É o sandbag, tentaram, o Verstappen e o Pérez tentaram arrancar a informação dele no meio da entrevista, e ele segurou ali. Foi engraçado. E no fim, nada disso, fui tapeado novamente. Pra mim, melhor foi o Alonso. Dói dizer isso. Eu passei o ano inteiro passado dando 10 pro Max, então falar que o melhor foi o Alonso hoje, acho que eu aguento. Já tá calejada, coitada. Já tô. Foi emocionante ver a felicidade dele com aquele carro, sabe? Com o que aquele carro podia fazer, com o que ele estava conseguindo fazer. Ele tem o ego do tamanho do mundo, né? Então, com certeza absoluta, ele já estava pensando que ele era foda e que ele conseguiria fazer isso. Mas a felicidade dele, e ele falando do Lance, né? Dando parabéns pro Lance por ter conseguido, né, finalizar a prova, ter feito P6. Tá num clima legal com a Aston Martin. Não sabemos por quanto tempo isso vai durar, não é mesmo? Porque Alonso. Mas, por enquanto, o meu melhor foi o Alonso. Pior foi a McLaren, porque, né, o Oscar Piastri nem terminou a prova. Norris, sei lá o que ele tava fazendo. Quando eu olhava o Norris na TV, era tipo ele saindo da pista, ou ele indo pro box, 50 segundos de... 5 pitstops. O que vocês estão fazendo, cara? Não sei. Foi o único a usar pneu médio, foi corrida espetacular. E terminou 2 voltas atrás, o único também a terminar 2 voltas atrás. A experiência completa da Fórmula 1 numa corrida só. A McLaren desse ano parece a Williams de 2019, sabe? Inexplicável. E a decepção... E aí eu vou usar a ideia da aleatoriedade, não é mesmo? Eu vou ser muito, muito pontual. A minha decepção foi a centralina da Ferrari, do motor do Leclerc. Caralho, cara, tinha acabado de ser trocada, era novinha em folha. Acabou de ser instalada. Como é que tu apaga assim, minha filha? Sério? Jura? Aí fica difícil de defender. É um bom predicado pra alguém que é decepção. Parece nome de remédio, né? Sim, aquele de emagrecer que tá já preta. Então é isso, galera. Finalizamos. Já falamos muito. Mas foi o primeiro GP do ano. Acho que a gente merece ter esse tempo longo, esse primeiro episódio longo, pra gente mostrar nossa felicidade que a Fórmula 1 está de volta. Muito bem. Então chegou aquela hora de agradecer aos nossos queridos, amados, necessários apoiadores. Show de bola! Leco Ferreira, Leonardo Fernandes, Hugo Costernari, Thaís Costa, Jéssica Messi, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Morena e Liane Oshima. Era o Galvão? Foi uma mistura de Luciano Huck com Galvão. Eu no meio do caminho eu decidi mudar a voz. Aí eu me perdi. Ai, meu Deus. E pros nossos apoiadores do Smooth Operator, sempre nosso agradecimento de coração. E pra quem quiser falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox no Twitter e no Instagram. Nosso e-mail é podcastboxboxbox@gmail.com. Vocês também podem mandar contribuições avulsas pra gente, porque essa é a nossa chave do Pix. E sempre, por favor, avaliem com 5 estrelas, 5 pontos, 10 pontos, o que seja, no seu reprodutor de podcast. Então é isso, galera. Finalizamos. Chega por hoje. Semana que vem tem mais. E depois temos Jeddah. Mas tem Drive to Survive antes, né? Tem Drive to Survive antes. É isso aí, galera. Box. Valeu. Falou. Então vamos embora pra pau. Peraí. Então vamos embora pra pau. E o Max Verstappen estava simplesmente gerenciando o pneu. Nossa, o que eu falei? Gerenciando. Eu falei gerenciando. E como é que é? Nossa. Como é que fala? Como é que é? O Max Verstappen estava simplesmente gerenciando pneu. Puta que pariu. Esse aqui eu falei Neston. Neston. Eu também ouvi Neston. A Aninha falou Neston. Neste tom, gente. Pelo amor de Deus.